Ó, uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez aqui pela Band Mais Campinas. Hoje nós vamos falar a respeito de um distrito que está na nossa região espetacular. Eu duvido, se você ainda não conheceu, acho difícil alguém não conhecer, mas tem muita gente que vem de outras regiões para cá, estão recém-mudados para a cidade. Tem muita coisa na região que às vezes a gente nem tem noção que existe. E hoje nós vamos falar a respeito de um distrito que, na verdade, teve o seu início, não é, com a plantação de café, como a maioria das histórias na grande parte dos estados brasileiros, principalmente aqui em São Paulo, e também depois ganhou corpo com a imigração italiana. E, na verdade, esse crescimento se deu em função da substituição da mão de obra escrava, não é? Pelos imigrantes italianos que vinham para cá. Claro que eu estou falando aqui do município de Souzas e pela primeira vez nesta semana estou recebendo ele. Estou parecendo aqueles apresentadores de auditório, né? Pedro Carlos de Oliveira Neto, nosso querido Pedro Oliveira, subprefeito do distrito de Souzas. Viu, você gostou, né? A primeira vez essa semana. Seja bem-vindo, Pedro. Bom dia, meu amigo. Paulo, obrigado. É sempre uma alegria estar aqui no seu programa. Obrigado pela oportunidade que você dá para a gente poder falar um pouco de Souzas, falar da nossa história. E é uma honra estar aqui com você, amigo. Muito legal. Aliás, a gente estava conversando, você está em Souzas desde do governo de Jonas Donizete. Sim, eu entrei lá em 2020, na pandemia. Tá. Era para ficar 3 meses no final da gestão do Jonas. E aí foi um desafio, eu aceitei. Está sendo uma baita de uma experiência, uma escola mesmo, trabalhar na vida pública. 4 de Dário, agora mais 4 do Dário. Esse sinal que você está fazendo. Dário é um grande amigo também, uma pessoa muito boa de trabalhar junto. E está sendo um aprendizado. Aliás, eu fiz um histórico aqui na abertura, mesmo que brevemente, a respeito do distrito de Souzas, né? Que no dia 18 de fevereiro de 1959 foi decretado, né? Foi a criação oficial do distrito. E eu diria que a história da tua família, a tua história pessoal e o distrito de Souzas meio que se confundem, não é? Você nasceu lá, tem comércio lá, nós vamos falar a seguir a respeito, mas na verdade, Pedro, a tua história é muito bonita porque você é uma referência e um exemplo. Você tem alguns restaurantes hoje, de nomes respeitados aqui na região, mas você inicialmente foi garçom, é isso? Então, Paulo, nossa história realmente é de Souzas mesmo, né? Sou nascido lá, vivi a minha vida toda lá, meu pai está lá desde a década de 70. Então, meus irmãos, né? Quantos irmãos, lá. Pedro? Somos em 5. 5? Isso. A mais velha que nasceu em São Paulo e depois todos, minha irmã e os outros 3 também, os outros 2 nasceram em Souzas. Você está falando da Márcia? A Patrícia, que é a mais velha, a Márcia, aí tem eu, sou do meio, o Léo e o Rafael. Perfeito. Então... Olha que maravilha essas imagens aí. Dá vontade, né? É um paraíso, né? Souzas é um local fantástico. Hoje eu trabalhando, podendo servir também o distrito, tentando sempre melhorar a vida de todo mundo, para mim é um privilégio, sabe, Paulo? Olha, já que nós estamos no final de semana, quando você se depara com umas imagens dessas, dá vontade de você pegar a família e falar, viu, arruma a mala aí, não precisa, né? Arruma, ajeita as crianças aí que nós estamos indo já. Passar o dia lá em Souzas, espetacular, né? É um passeio gostoso, as pessoas vão para praticar esportes também, tem vários restaurantes, né? Nós temos os nossos lá, mas também tem outros restaurantes bons também, que um complementa o outro e traz bastante gente para o distrito, que é o importante. Essa igreja, essa não é a igreja de Santana, é a igreja de Santana? Essa daí é a igreja de São Sebastião. Tá, porque a de Santana, que foi a primeira, né, foi construída em 1894 e foi concluída em 1897. É isso mesmo. E teve a anterior, é a igreja de São Sebastião, 1883. Puxa vida, tem uma anterior ainda. Anterior. Bom, e o que é legal é que Souzas verdadeiramente, né, Pedro, você vive isso diuturnamente lá, preserva o patrimônio histórico, cultural, com as construções antigas, as igrejas que a gente terminou de falar e as tradições também. Recentemente teve a festa do milho lá, não é? Teve a festa do milho esses dias, que o pessoal da igreja que faz também, tem a festa da padroeira, que é a festa de Santana também, que é muito boa. E aí você estava me falando da questão minha lá de... da história trabalhei como garçom lá, assim, num restaurante lá em Souzas. Quantos anos você tinha, Pedro? Mas antes disso também, eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, Paulo. Ô, louco. Ninguém acredita, mas foi isso. Bom, você vê que aqui está um homem responsável, pai de família, vitorioso.
e fosse o mimimi de hoje, não dá. O seu pai e sua mãe já teriam um problema, Foi né? precoce, mas imagine minha mãe, né? 5 filhos, também não é fácil, né? Que era a história da grande maioria, Eu comecei a acompanhar meu pai desde 5 anos de idade. Seu pai fazia o quê, Ele Pedro? tinha uma lanchonete, um comércio no cemitério Flamboyant, em Campinas. E aí eu ia com ele, desde criança, 5 anos já trabalhava. E com 7 anos eu saía da escola, pegava o ônibus e ia sozinho para o trabalho. Pensar que a gente fazia isso antes com a maior tranquilidade do mundo. Os pais eram tranquilos, sabia que ia chegar e que ia voltar. E se acontecesse alguma coisa no meio do caminho, sempre tinha alguém para ajudar. Alguém para ajudar, isso mesmo. Então aí até meus 10 anos eu trabalhei com meu pai, depois ele vendeu a lanchonete, aí eu fui trabalhar, como você falou, trabalhei de garçom, trabalhei também de office boy. Eu, com 13 anos, Paulo, eu tinha 3 empregos. Puxa vida. Gosto de trabalhar, né? Já gostava desde de criança, tentando fazer o melhor, dar uma condição melhor para a família. Sem dúvida. Enfim, então assim, essa foi a minha história. E aí depois, como você disse, eu trabalhei num restaurante em Souza também, tive uma boa oportunidade lá. E na sequência eu montei meu próprio negócio já há 21 anos atrás. E a coragem para fazer isso, Pedro? O primeiro momento? Na verdade, assim, eu sempre, desde criança, Paulo, eu falei assim, eu quero ter meu próprio negócio. Tá. Então eu trabalhei, né, carteira assinada, tudo, mas minha vontade já era uma vontade genuína de ter o meu próprio comércio, meu próprio negócio, trabalhar no varejo. Então foi essa vontade que me impulsionou. E quando eu abri meu primeiro negócio, eu tinha 23 para 24 anos. Mas já estava com uma experiência já de quase 20 anos já de trabalho. Já estava quase para aposentar. Já estava quase para aposentar. Até eu falava na época assim, quando eu tiver uns 40 anos, vou me aposentar. Sei. Porque eu fazia as contas, vou ter trabalhado 30 e poucos anos já. As referências que a gente Mas tinha. Mas aí hoje estou com 44 Maravilha. E não penso em me aposentar, penso em trabalhar mais. Com toda certeza. Olha, vamos fazer o seguinte, esse papo nosso continua, nós vamos falar um pouco mais a respeito de Souzas, de Joaquim Egídio, que é outro espaço também, é outro, vamos chamar de mini território espetacular, não é, Joaquim Egídio? E o Pedro continua aí fazendo as narrações, ele que é o subprefeito do distrito de Souzas, Pedro Carlos de Oliveira Neto, dá a impressão que vai entrar, né, o dono do estádio. A gente volta já, não é do estádio, mas é dos restaurantes. Estamos de volta. Pessoal, hoje nós estamos falando desse espaço maravilhoso, não é? Que é o Distrito de Souzas. Um lugar para se morar, um lugar para se curtir uma boa gastronomia e também um lugar para você dividir com as pessoas, convidá-los, enfim, porque tem uma rua principal ali, deixa eu ver, você que ligou agora, eu estou aqui com o Pedro Oliveira, que é o subprefeito do Distrito de Souzas, não é? E a gente está falando um pouco desse lugar que é espetacular verdadeiramente. O Pedro, quando a gente entra, tem a ponte, você já tem, tudo bem, tem aquela avenida que tem os comércios logo no início, saindo aqui da Dom Pedro, aí você segue, passa pela ponte sobre o rio Atibaia, e segue em frente. O que tem de bares, restaurantes, você vê pessoas de todas as idades, principalmente famílias, ali naquele corredor, né, Pedro? Sim. É sensacional, né? Então, ali o centrinho é bem gostoso, né? Tem as pessoas que moram lá, que frequentam, que vão nos bares, as pessoas tradicionais ali do nosso distrito, e os turistas que vêm também final de semana, que gostam de sentar na calçada. Tem em Joaquim Egídio, o Bar do Caixote, que tem uns caixotinhos ali, é bem legal também. Sensacional aquilo. É tradicional também. E isso dá esse ar, esse aconchego, né?
esse clima peculiar, né, da nossa região. Bicicletário tem? Tem também. Muita gente, Paulo, vai para andar de bicicleta. Assim, inclusive, depois da pandemia, isso bombou. É um dos melhores lugares para andar de bicicleta, para fazer esporte. Os pets também. Também. Natureza, né, Paulo? Sem dúvida. Ô Pedro, historicamente começou com o café, mas até pelo clima ameno que a gente tem ali, em função de todo aquele verde que envolve altitude também. É um pouco... um pouco mais alto que Campinas. Lá em Joaquim Egídio tem o Pico das Cabras, que é o ponto mais alto de Campinas. Sim. Então é uma serra, né? Então realmente, lá para você ter uma ideia, Paulo, varia em torno de 4 graus a menos. Menos? Você está ali na Hípica e você chega em Souza, dá 4 graus a menos. Entendi. Você sabe que você está fazendo uma referência, eu me recordei agora que do Orestes Quercia, uma vez eu tive lá. Ele tinha um sítio ou uma fazenda, bem no topo tinha casa. Aquela visão é uma coisa espetacular. Verdade. E é mais ou menos isso que nós estamos descrevendo aqui e que as pessoas naturalmente estão aí acompanhando em casa. Eu fazia a menção do café exatamente para entrar num outro tema que versa sobre vinicultura. As pessoas estão passando a cultivar, já tem algum tempo, enfim. Como é que é essa relação da cultura lá? Já tem um vinho bom lá sendo produzido. Ah, é? Lá em Joaquim Egídio, do Klaus, uma vinícola bem bacana que ele montou, já está produzindo, tem inclusive visitações. Que legal. Tem um amigo nosso, Daniel, também está produzindo já a uva. Ele já está fazendo vinho, mas ele faz em Amparo, numa outra vinícola de Amparo também, que está sendo construída agora, que é muito bacana. Então as pessoas viram que aonde vai bem o café, a uva também. Tem uma técnica que dupla poda, algumas coisas. Então é um potencial para a região. É um universo espetacular, né? É um universo espetacular. Quem não gosta do bom vinho, né? Até Jesus tomava vinho. Se ele tomou, por que a gente não pode tomar um vinho? Não é? Sim. Ô Pedro, além existe uma policultura ali no sentido de que tem cana ainda, vinho, uva, o que mais? Então, a uva está vindo forte agora. Tem café também ainda, tem algumas pessoas que ainda tem café. E tem muitas fazendas que estão aguardando assim, um momento de fazer algum empreendimento nesse sentido. E agora, com a questão da uva, tem bastante gente já indo para esse caminho, sabe, Paulo? Sei. Porque a maioria das fazendas, né, são de famílias que estão lá há muito tempo já, que cuidam muito bem. Sim. Estavam aguardando assim, um momento para poder empreender. Então, tem fazenda que transformou-se em restaurante, E agora a tendência eu acredito que hotel fazenda também deve se manter em Souza também daqui a um tempo. Eu estou olhando você falar e eu fico aqui pensando, não é, na tua preocupação em relação a oferecer. Me vem um termo agora, é só coisa de velho aqui. Leito carroçável. Que são as ruas. Você tem avenidas ali também ou são só ruas? Tem avenida também? Tem avenidas, tem as ruas, tem a preocupação tem estrada em preservar. De terra também, porque nós estamos numa área de proteção ambiental. Então tem todo esse cuidado, né? Principalmente com a área rural, para que se preserve também, né? Você vê, o rio Atibaia passa dentro de Souza, é o rio que abastece Campinas, então tem todo um cuidado com essa questão da preservação. Tem dois meios de você, quem vem pela rodovia Dom Pedro, para chegar em Souza e Joaquim Egídio, porque você tem uma linha reta, que você sai aqui de Campinas, não é? Sim. E tem pela Dom Pedro... Isso. A linha reta, né? Moraes Salles, sai do Cambuí, passa a Hípica e chega em Souzas. E tem esse caminho que é de Valinhos, ali no trevo da Dom Pedro. Foi feita uma obra recentemente, né? No governo do Dário. Foi, na minha opinião, uma das maiores obras da região, que mais trouxe benefícios ali, que é a pavimentação desse trecho, que é de bloco intertravado, melhorou muito a fluidez do trânsito. Fluidez. Sim. É interessante que você está colocando, porque às vezes você vai lá e todo mundo tem a mesma ideia no mesmo dia e na mesma hora. E isso faz com que o trânsito retarde a chegada das pessoas aos restaurantes e tal. Essa foi uma solução excepcional, né? Solucionou. Então, assim, muitas pessoas passam por lá, um trajeto fantástico, da Dom Pedro até Joaquim Egídio, dá 3 quilômetros. Então, assim, é muito perto.
e desafogou o trânsito de Souza também. Então foi muito uma bom obra muito isso. importante. Não, e a qualidade também, né, da pavimentação, Sim. que é excepcional. Ficou um trabalho muito bem feito. Para chegar ali, naquela região, você tem muitas chácaras e Sim. sítios, não é? Tem a Fazenda Santa Margarida, que é bem Sim, famosa. que é logo ali no início. Que é logo no início. 3 quilômetros você está no centro de Joaquim Gídio, com uma via pavimentada. Olha aí, aquela rua que eu disse que a gente vai em linha reta aqui. Isso, olha. essa daqui acho que é a subprefeitura. Aí, aí que você fica. Aí que eu fico. Eu vou aí de vez em quando. É um prédio Eu tenho um amigo ali que trabalha lá. É sempre uma honra te receber lá. Esse prédio foi construído em 1912, Paulo. Puxa vida. É, um prédio espetacular, histórico também. Né? É. Olha, o rio, caiaque. Sim. E a pluralidade do esporte, ela é espetacular. Você tem todas as oportunidades ali, né? Sim. Muito bom. Olha, o pessoal tendo acesso aí. Legal. Ó, vamos fazer o seguinte, Pedro. Nós vamos para mais um breve comercial. E daqui a pouco, gente, nós estamos voltando para falar de uma área, como hoje é sábado, ou para quem nos vê no domingo, daqui a pouco, se você quiser, aceita a sugestão. Eu tenho algumas sugestões para você na questão gastronômica. Nós vamos e voltamos. Aguarda aí que você vai gostar. Pessoal, nós estamos de volta e continua aqui esse bate-papo gostoso com o Pedro Carlos de Oliveira Neto. Você sabe que eu adorei, né? Que nem meu Paulo César Leone. Esse César só servia a mãe da dura. Paulo César, Paulo César. E fazia assim com a mão ainda. Paulo César, Paulo César. Eu acho que o Pedro Carlos também. Hã? Que bom, Paulo. Fazia tempo que ninguém pronunciava meu nome inteiro, assim, sabe? E é o nome do meu avô, né? Interessante. É interessante, né? Bacana. É nome de ator ou de cantor mexicano. Senhores, Carlos. Ô Pedro. No primeiro bloco, para quem está ligando o televisor agora, você fez uma menção, um breve histórico da tua vida profissional, não é? E exatos há 21 anos nasceu o Fogão Mineiro. Aonde é até hoje ou era no outro lugar, Pedro? Não, nasceu ali mesmo. Quando eu comentei com você na época que eu trabalhava ainda lá de garçom, fui gerente desse restaurante. E aí eu acabei montando o primeiro negócio, que foi um restaurante que vendia marmitex, almoço do dia de semana, em Campinas. Foi em 2003. Aí logo na sequência eu montei o Fogão Mineiro. Agora, dia 14 de maio, completa 21 anos. Não, e é legal porque nós estamos vendo aí, você prepara os pratos, as pessoas têm o self-service e também você pode fazer o pedido à la carte. Pode, tem as duas opções. O self-service que no fogão a lenha, então as pessoas passam o dia ali, tem uma grande fartura, uma grande variedade, e temos também o à la carte. Tudo que tem no fogão também, preparado na hora. Tem uma capela ali espetacular e é muito comum você, claro que são ambientes separados, mas é muito comum você ir até o Fogão Mineiro e se deparar com uma noiva. E ali aconteceu no casamento, os padrinhos, as madrinhas. Aliás, eu tive o privilégio, estou até mostrando alguma coisa aí para vocês, eu recebi o título de cidadão campineiro de Arnaldo Salvetti, amparado exatamente por esta figura maravilhosa que está aqui comigo, Pedro Oliveira. Paulo, foi uma honra receber você lá, o Arnaldo, né? Parabéns pelo título de cidadão campineiro, muito justa a homenagem. E naquele espaço ali onde tem a capela, a gente faz os casamentos, alguns eventos também. E está sendo bem bacana, sabe? Tá prosperando bastante essa parte também dos eventos. Não, e o que foi legal, que foram exatamente os amigos mais próximos, não teve badalação nenhuma, não. E foi um almoço mais para tarde também, espetacular. Todo mundo que foi gostou, só saíram elogiando, e não pode ser diferente com tamanha experiência. As pessoas têm predileção por alguns pratos, né, Pedro? E como é que você faz para administrar ali o cardápio? Ele é um cardápio fixo? Ele é um cardápio que de quando em quando você dá uma temperada diferente? Tem os pratos tradicionais ali que não pode ser do cardápio. Mesmo porque é comida mineira. Sim, né? então tem os carro-chefes ali, tem sempre algumas novidades também. Então está sempre o nosso chefe lá, a nossa gerente está sempre trazendo. Às vezes o cliente fala, eu gostaria de comer tal coisa que eu comia na casa da minha avó, por exemplo. E aí se prepara. A gente faz a receita e prepara, e coloca, deu certo, a gente mantém no buffet. Chopp, cerveja, você tem vinhos lá também? Tem vinhos, drinks muito bons também.
Para todos os gostos. Não, o que é, e assim, hoje, todo lugar que você vai, a grande preocupação, segurança e estacionamento. Você tem, inclusive, manobrista lá. Sim, temos também. Que é para a comodidade, né, da pessoa. Sim. A pessoa chega e fala, viu, já cheguei tarde aqui porque eu saí tarde de casa. Deixa então, lá, alguém vai guardar o carro. É. Muito legal isso. Bom, isso é a história do Fogão Mineiro, que celebra 21 anos. Mas tem outra história aqui também, que é Paioça do Caboclo. Me fale dessa ideia, como é que surgiu essa criação desse espaço? Paioça completa esse ano 18 anos. 18 anos. E quando nós montamos a Paioça, era para ser uma extensão do fogão. Uhum. Nós estamos na Paioça aqui? Aí está na Paioça. Aí olha que tem de gente, cara. Aí está um evento que nós fizemos à tarde, recentemente, um evento bem bacana. Tá. E a Paioça, ela abriu na época para ser uma extensão do fogão, com moda de viola, com música. E nisso, Paulo, vem o boom do sertanejo universitário. Tá. Que na época não existia sertanejo universitário. Juntou o útil ao agradável. Juntou, e aí na época também, mais jovem, e aí a gente trouxe os amigos para a Paioça. Sei. Então assim, o pessoal saía da faculdade e ia para lá. E aí a Paioça ficou famosa como uma casa de eventos, uma casa do sertanejo, né? Agora, também tem os dias do restaurante normal, né? Tem também. A Paioça também, a gente faz muitos eventos também, Paulo. Além dos eventos de balada, né? Fazemos casamentos, bastantes eventos corporativos e tem também a questão do almoço de sábado e domingo também. Muito bacana. Tem necessidade, Pedro, para quem, uma família, por exemplo, que vai de fazer reserva, ou você recomenda que faça reserva ou chega e vai ser atendido? Se a pessoa quiser, assim, chega e vai ser atendido, a gente vai sempre arrumar um espaço lá para receber. Bom, que não falta espaço, o nosso bem mais precioso, que são os clientes, né? Aí você tem rede. Para quem tomou rede. Umas e outras, tá afim de dar uma relaxada depois. Lá na Paioça tem o riozinho também, ali as pessoas sentam ali na beira do riozinho. Sensacional. Né? Tem o espaço Kids. Tem o espaço Kids. Tem espaço para todo mundo lá. Todo mundo. Eu vi umas espreguiçadeiras aqui agora também, sensacional. As pessoas deitam lá e passam a tarde lá. Ô Pedro, para quem não está nos vendo aí, você tem de memória na rede social, Paioça e também Fogão Mineiro, estão juntos, enfim. Sim, cada uma tem a sua rede, né? O Fogão Mineiro e a Paioça do Caboclo também, tá? Então a gente tem as redes sociais todas aí. Mesmo porque, por que eu estou falando isso? Até por uma questão de calendário, de programação, não é? Sim, para acompanhar, né? Os eventos. Sim. Às vezes, olha, eu tô afim de curtir uma música sertaneja, às vezes pode até ocorrer lá um show de rock, por exemplo, ou um show funk, sei lá. Aí a pessoa, olha, o que é isso aqui? É o baile, o que eu vi Isso aí? Aí foi uma sunset que nós fizemos, um evento sábado à tarde. Aí estava vendo ali, foi uma despedida de solteiro que as moças estavam entrando na fonte. Não, e o que é legal lá é que você tem um público feminino muito bonito, tem umas pessoas bonitas e assim, você pode ir com seu filho, com sua filha, com sua família. O que eu vejo muito lá são aquelas mesas enormes de família inteira, celebrando aniversário. Você não precisa fazer nada especial, você vai lá com as pessoas, senta, não é? Bate um papo e... Bastante gente comemora aniversários, tem todos os eventos. É um cardápio diferente da Paioça. Sim, a Paioça tem o cardápio diferente, dá para fazer também de acordo com o que a pessoa quiser, num evento corporativo, por exemplo, mas temos a referência que eu quis fazer, me perdoe, o Fogão Mineiro tem um cardápio e a Paioça tem... Tem outro também. Entendi. Muito legal, cara. E as bebidas são semelhantes? Tem coquetéis também, Pedro? Tem coquetéis, drinks bons, vinhos bons. Só para localizar, para quem não é da região, você segue, Joaquim Egídio ali, né? Isso, a Paioça fica em Joaquim Egídio, dá 2 quilômetros depois do centro de Joaquim Egídio, sentido Observatório de Capricórnio. Eu ia falar uma linha reta, mas não é a linha tão reta assim, mas ali. Em tese é só seguir a pista que você chega lá tranquilo. Tranquilo, é pertinho. Maravilha. Pedro Carlos de Oliveira Neto. Parece locutor de... Gostei, Paulo, gostei. Vou usar mais daí. Subprefeito do Distrito de Souza, meu querido amigo Pedro Oliveira. Cara, eu toda vez, aliás, minha família toda, até o Bruno que está aqui hoje, não é? Toda vez que a gente encontra você, é uma alegria ímpar. Você é uma pessoa excepcional, ninguém chega onde chega por acaso. Parabéns, deixa um abração pro teu pai. Deixa, Paulo. Seu Oliveira. Sebastião Oliveira. Sebastião Oliveira. Paulo, obrigado pelo carinho, pela nossa amizade, pela oportunidade, né? Toda a sua família também são muito, muito queridos. Espetacular. Obrigado, gente, vamos para Souzas. Final de semana, hoje sábado, para quem nos vê no sábado, domingo, para quem está nos vendo no domingo, sensacional. Bela gastronomia, quem quer fazer uma visita ali para conhecer as fazendas, vinicultura, enfim, está todo mundo convidado.
pode parar no Fogão Mineiro ou seguir em frente para Palhoça. E eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com mais um programa meu, Paulo Leone, egoísta, né? Obrigado, gente. Prazer enorme, estamos sempre juntos aqui pela Band Mais Campinas. Faz pouco tempo, 33. Parabéns, Paulo. Voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá.